Chegando juntinho para começar a nossa revisão. Vambora? Vamos lá, gente, para nossa aula 12.2. É isso aí. Joga lá no quadro. Vírus. Gente, que é isso, né? Que agentes, eu não vou falar seres não, que agentes infecciosos são esses? Causam muitas situações e são os que parasitam, né? Eles são chamados de parasitas intracelulares obrigatórios. Gente, eles podem parasitar de tudo. Tudo. Fungo, podem parasitar animais, podem parasitar vegetais, parasitam bactérias. Pensa, a gente pensa assim, sei que as bactérias causam mal, né? Mas elas também são parasitadas por esses agentes infecciosos microscópicos que medem nanômetros, tá? Olha lá. E na aula a gente falou sobre os tipos, ou as classificações relacionadas ao material genético, tá? E também as suas formas de transmissão. Aí a gente tem como primeiro aqui os adenovírus, que são os vírus de DNA. Cadê a minha caneta? Quer escrever com o quê, prof? DNA. E nós temos os retrovírus, que são vírus de RNA, que vão ter aquela transcriptase reversa, lembra? E nós vamos ter também os arbovírus, que são aqueles transmitidos por insetos, né? Que a gente falou ali, no caso do Aedes albopictus, Aedes aegypti, tá bom? Que causa aí, transmitem a dengue, a zika, a chikungunya, febre amarela, é um bocado de doença. Pensa num transmissorzinho, né? E nós vamos ter o bacteriófago, que são os vírus que vão parasitar, tá muito fácil, as bactérias, por isso o nome bacteriófagos. E por último nós temos os micovírus, não é micro não, micovírus, tá? Foi um erro aí. Micovírus, que parasitam o quê? Os fungos. Certinho? Fungos. Então, tá presente em todos os grupos de seres vivos, parasitam tudo. São agentes infecciosos intracelulares. Como eles são desprovidos de células, e essa é uma das razões que faz com que muitos acreditem que eles não podem ser considerados seres vivos, eles precisam estar dentro da célula desse organismo, seja planta, animal, bactéria ou fungo, tá bom? Não apresenta esse metabolismo próprio. Eles, então, têm o metabolismo, eles utilizam o metabolismo do ser que eles estão parasitando. Infectou, ele vai lá para a célula, ou ele coloca parte do seu material viral, acoplando essa parte desse material viral ao material genético do ser que ele está parasitando, ou simplesmente ele entra e começa a se multiplicar usando as suas próprias sintetizações e faz com que esse ser que ele está parasitando acabe morrendo com a formação de novos vírus dentro dessa célula parasitada, tá? E nós temos também um grupo que fala que, pela capacidade que esses agentes infecciosos têm de se autoduplicarem e passarem por processos evolutivos, ou seja, passam por mutações, esses agentes infecciosos teriam que sim ser considerados seres vivos. Mas a maioria diz que não, porque não tem metabolismo, e a gente viu que o metabolismo é a fonte de obtenção de energia. Se eles não conseguem produzir energia para sobreviver, como é que eles vão ser considerados seres vivos? E nem tem células para esse processo acontecer, tá? Então vamos lá. E aí, ó, aqui para mim, um detalhe importante, tá? Esses vírus, quando eles estão fora, professor, se eles estão fora de um ser vivo, fora da célula de um ser vivo, onde é que eles estão? Cristalizados no ambiente, esperando a oportunidade. Parasita. Né? Fica só esperando a oportunidade para agirem nas costas dos outros, certinho? E a gente então vai ficar aí para a nossa atividade. Já a gente vai resolver tudo juntinho com você. Então, olha lá, galera, você tá prontinho para a gente trabalhar aí algumas perguntas, algumas questões sobre os vírus?
professora tá andando mais do que tudo hoje, né? Vai para lá e vai para cá, vai para lá e vai para cá. A gente tem que se animar, né? Se animou também? Tô vendo. Vocês gostam, né? Ó, vamos lá então para a nossa primeira questão? Joga lá no quadro. Questão de número 1. Os vírus são seres acelulares muito simples e pequenos, medem menos de 0,2 micrômetros. Formados basicamente por uma cápsula de proteína envolvendo material genético que pode ser de DNA ou de RNA. Ou, no caso do citomegalomavírus, os dois. Sua classificação mais comum baseia-se no material genético presente e tipo de ser que parasita. Quais podem ser os tipos de vírus? Fala aí pra mim, você que tá bem aí na frente, olhando pra cá. Fala aí. Não fica com vergonha não, responde para mim. Quais são os tipos de vírus em relação ao seu material genético e o tipo de parasita que eles, ou de ser vivo que eles parasitam? Lembram lá dessa classificaçãozinha? Pode ser o vírus de RNA, então eles vão ser chamados de retrovírus. Pode ser um vírus de DNA, então chamados de adenovírus. Muito bem, menina. Agora dá chance para esse que está do teu lado. E ele vai responder. Então, quando é um vírus que parasita um fungo, o que é que ele vai ser? Esqueceu, né? Pois é um micovírus. E quando ele vai parasitar uma bactéria, ele vai ser chamado de quê? Eita, que agora respondeu todo mundo. Exatamente, bacteriófago, certo? É isso mesmo. Então, olha lá. Nós temos essa classificação em relação aos seres que eles vão estar parasitando e também a presença de DNA ou de RNA e quando eles são trazidos, né, para os organismos através da presença de um transmissor, no caso de um mosquito, que são os arbovírus. Tudo bem, gente? Tudo tranquilo? Quer que eu coloque aqui de novo para você? Ó, então vou colocar, tá? O adenovírus, que é o de DNA, o retrovírus, que é o de RNA, que vai ter a transcriptase reversa, o arbovírus, que é transmitido pelos mosquitos, insetos, tá? Mas vou colocar aqui os mosquitinhos. E o bacteriófago, as bactérias, tranquilo, e os micovírus, os fungos. Pois é, tem alguns vírus que causam doenças, né? E também são parasitados, tá vendo como é que é? Um dia da caça, outro dia do caçador. Vamos. Questão de número 2. Os vírus não se apresentam inclusos em nenhum dos reinos dos seres vivos. Você ainda lembra quais são os 5 reinos dos seres vivos? Lembra? Então vamos colocar aqui no cantinho. Quais são esses reinos? Diz aí para mim. Monera, perfeito. Que mais? Exatamente, protista. Reino Monera, reino protista, reino fungi, ok. Reino plantae, ok. E por último, qual é? Animalia. Muito bem, vocês estão de parabéns. Então, esses são os 5 reinos, mas nenhum deles inclui os vírus, certo? Por quê? Porque eles são acelulares. E, segundo a teoria celular, que diz que todo ser vivo tem que ter célula, todo ser vivo tem que ter, não, eles têm célula, né? Este fato impossibilita os mesmos de realizarem suas atividades metabólicas, ou seja, obter energia, tá? Sem estarem no interior de uma célula. Em consideração ao apresentado acima, eles são chamados de, como você já notou aí no cantinho do seu caderno, que nós temos esse reino Monera, reino protista, reino fungi, plantae e animalia, a professora vai apagar agora para a gente ver as respostas aqui. Tudo bem? Ok. Olha lá. Letra A,
bacteriófago. Letra B, organismos metabolicamente inativos. C, parasitas intracelulares obrigatórios. D, parasitas intercelulares. Gente, intracelular é interno à célula, tá? Intercelular seria entre uma célula e outra. Inquilinos intercelulares, né? Então, em relação a todo esse contexto ali em cima, por que a gente pode se considerar essa situação deles serem acelulares, desprovidos de células, não tem metabolismo? Então, obrigatoriamente, eles vão ser parasitas no interior das células de fungos ou de bactérias, ou de animais, ou de plantas. Então, a opção C é a nossa resposta, tá? Parasitas intracelulares obrigatórios. Vamos seguindo? Tudo bem até aí? Vamos lá. Questão de número 3. Os vírus são seres que parasitam fungos, bactérias, plantas e animais. Provocam diversas doenças, onde muitas ainda sem cura. Das doenças citadas abaixo, qual alternativa contém somente doenças virais? Olha lá as opções. Então, na letra A, você tem herpes genital, condiloma acuminado, que é o do HPV, e raiva. Essas doenças são todas causadas ou provocadas por vírus? Será que são? Vamos ver as demais opções. B, gripe, dengue, AIDS e malária. Eu ia falar febre amarela. Febre amarela. Não ri não, Sam. E malária. Será que essas doenças da letra B são todas provocadas por vírus, doenças virais? Será? Você lembra da malária? Malária ela é provocada pelo plasmódio. Plasmódio não é um vírus, e sim um protozoário, né? Então, meu amor, não dá, tá? Letra C, febre amarela, dengue, AIDS e botulismo. O botulismo vai ser provocado por uma bactéria, né? Então, também não entra. Letra D, cachumba, rubéola, catapora e tétano. O tétano aparece também na letra E e na letra D. E é uma doença provocada por uma bactéria anaeróbia. Ou seja, aquela bactéria que vai estar em ambiente oxidado, sem oxigênio, tá bom? Então, a gente só tem a opção letra A, alternativa, né? Herpes genital, condiloma acuminado e raiva. A nossa resposta. Tudo bem? Tranquilinho? Então, a gente precisa dar uma passeada quando vocês estiverem pensando na extra classe de vocês vão se familiarizar um pouquinho mais com essas doenças provocadas ou pelos vírus, ou por bactérias, ou por protozoários, né? No caso da leishmaniose é por protozoário também, tá? Também não, por um protozoário, certo? E o tétano por uma bactéria. Questão de número 4. Em relação aos vírus, marque V para verdadeiro e F para falso. Vamos então analisar as questões. Presta atenção. A. O material genético é sempre de RNA. Ora, nós vimos durante a aula que nós vamos ter retrovírus e nós vamos ter também os adenovírus, que são os vírus de DNA. Então, eu não posso ter vírus somente de RNA, ou seja, retrovírus. Eu também posso ter vírus de DNA, no caso de adenovírus. Então, essa resposta é falsa, tá? Essa afirmação é falsa. B. Vírus são agentes causadores de doenças somente em seres humanos? Será, galera? Será que só a espécie humana que é parasitada pelos vírus?
Nós vimos durante a aula que existem os micovírus e existem os bacteriófagos, que são vírus que parasitam bactérias e vírus que parasitam fungos. Então, essa também não é uma afirmação correta, porque eles parasitam também esses grupos de seres vivos. Ok? Então, falsa também. A C. Não possuem ribossomos nem mitocôndrias essenciais para a atividade típica de metabolismo. Ou seja, a gente viu que eles são parasitas intracelulares obrigatórios, não é? Justamente porque eles não têm metabolismo próprio. Para realizar o metabolismo, eles precisam de uma célula. Então, eles vão em busca de um organismo que tenha essa célula, para então usar esse metabolismo desses organismos para produzir a energia necessária para a sua replicação viral. Tá? Então, essa afirmativa está correta. Eles não possuem ribossomos. Lembra aqueles pontinhos que nós falamos, né? Ou uma célula procarionte vai estar disperso no citoplasma, ou vai estar ligado, associado à parede do retículo endoplasmático nas células eucariontes, tá? Então, eles não têm célula, muito menos organelas citoplasmáticas. Então, é verdadeira. A D. Apresentam proteínas, carboidratos e lipídios constituindo os envelopes no caso dos vírus envelopados. Correto, também, tá? Então, além da cápsula proteica, alguns vírus vão ser envelopados e a constituição química pode ser de proteínas, de carboidratos e de lipídios. A alternativa está correta, ou seja, verdadeira. A E. Reproduzem-se apenas no interior de células vivas. Claro, né? Para poder apresentar o metabolismo, se for um organismo morto, não tem mais o que fazer, certo? Então, ali, ó, A, falso, B, falso e as demais verdadeiras. Tudo bem, galera? Então, vamos para a nossa última questão. No ano de 2009, registrou-se um surto global de gripe causada por uma variante do vírus influenza A, que era designada H1N1. A Organização Mundial da Saúde, OMS, solicitou que os países intensificassem seus programas de prevenção para que não houvesse uma propagação da doença. Uma das ações mais importantes recomendadas pela OMS era a higienização adequada das mãos. Preste atenção no detalhe da questão. A higienização das mãos, ok? Vamos lá. Especialmente após tossir, porque a gente vai com a mão, né? E espirrar. A ação recomendada pela OMS tinha como objetivo reduzir a reprodução viral. Imagine como é que você vai controlar a reprodução desse agente infeccioso dentro da célula que ele está parasitando, né? Apenas com a higienização da mão, não dá. Impedir a penetração do vírus na pele, né? Normalmente você vai ter um agente transmissor aí, tá? Reduzir o processo de autoinfecção viral. A letra D, reduzir a transmissão do vírus no ambiente. E a letra E, impedir a seleção natural de vírus resistente. Imagine só como é que eu vou controlar a seleção natural, que é aquilo que vai iniciar o processo, né, de evolução, né? Enfim, não tem como, tá? Então, a nossa alternativa correta o hábito de você higienizar as mãos vai sim amenizar ou reduzir a forma de transmissão desse vírus no ambiente, principalmente quando você está ali em contato com os seus colegas, né? Vai pegar um ônibus e tudo, tá circulando, e aí quando você vai com a mão e tudo, lavando as mãos, higienizando, você vai ter esse controle. Tudo bem? Olha aqui para mim. Então, a gente está encerrando essa aula. Cadê eu? Aê! E aí, a gente te aguarda para dar continuidade no nosso próximo conteúdo. Tá curioso? Pois é, aguarda só um pouquinho, tá bom? Tchau, tchau!